Bom, olha só, sobre agência. Eu não sei quantos de vocês, ou se tu já passou por essa questão, Andri, mas a abordagem é um dos fatores que já é algo chamado de fato gerador do problema, tá? A forma de abordagem, eu tenho que cuidar muito as palavras, porque inerente à minha profissão, eu tenho um código de ética a seguir e eu tenho um órgão que fica me fiscalizando constantemente. Então, as palavras que eu gostaria de usar, eu não posso usar por razões, mesmo sendo Mas depois eu das posso. 9. Mas eu posso. Contratos abusivos, contratos leoninos, exploração, enganação, a Tia Adri pode. Não devia mais. Perfeito. A Eu gente vou ter soma que aí. bala, vou ter que, mas eu preciso falar, entendeu? Porque senão fica aqui, não aguento. A gente coloca aí também estelionato, a gente coloca venda casada, a gente coloca outras coisas tantas, tá? E, de novo, eu não posso e eu não tenho nem o conhecimento de fazer uma generalização, porque, apesar da falácia, né, toda generalização é ruim, né? Então, mas... Não, eu não estou dizendo que existem agências, não existem agências boas. Perfeito. Até existem. Eu estou dizendo que a grande maioria que eu conheço é de picareta, entendeu? Sim. Tem agências boas? É claro que tem, e essas, parabéns para elas. Mas que tem um monte de furada que eu falo, puxa para as montanhas, também tem. Então, dentro desse cenário, tá, que a gente colocou aqui da questão das agências, tá? O primeiro ponto muito importante de ser tratado é a forma como é feito a venda. Quando a venda é a venda de abutre, tá? É a venda que te coage, que te persegue, que te guia, que te conduz de forma coercitiva, contra a tua vontade, que te estimula com promoções imperdíveis naquele único momento, mas tu só pode fechar comigo agora, e depois que tu assinar, tu tem 24 horas para assistir às aulas, a gente vai tirar foto amanhã de manhã e eu vou publicar ela segunda-feira no meu site. Isso é um contrato de venda casada e não te dá margem de negociação, te cobra valor abusivo e, em geral, contratos assim são anuláveis, tá? Mas é perigoso eu dar isso de forma generalizada, porque nós temos que analisar caso a caso, tá? Eu tenho vários relatos de mães que foram nesses lugares, não fecharam porque eu já tinha orientado, falei, ó, vai acontecer isso, você vai ser enrolada, depois vai ter que pagar não sei o quê, não leva nem bolsa e tal. E quando elas dizem que não vai rolar, elas são maltratadas. Sim. Entendeu? Isso é ainda pior. Ser tratada mal, ser, tipo, escorraçada, posta pra fora, esse tipo de coisa. Sim. E eu já vi acontecer e tem relatos de mães que aconteceram. Pois é. Que aconteceu isso. O que tem que garantir nesses contratos, primeiro, é uma lisura de toda a relação, né? Tu tem que entender o que está acontecendo, o contrato tem que ser redigido de uma forma clara, de uma forma acessível e, principalmente, algo que chegaram até mim 3 contratos para analisar, tá? Dentro desses cenários. E esses contratos, enfim, eu analisei por questões de estudo mesmo, para identificar um padrão. 2 desses 3 contratos foram realizados sem identificação dos pais, tá? Eram crianças de 4 e 6 anos. Dri, tu pode fazer contrato com uma criança de 4 ou 6 anos? Claro que não, né, gente? Criança não trabalha. Pois é, ela tem que ser identificada como responsável, responsáveis ou tutores, né, ou tutores legais. Alguém tem que estar respondendo por aquela criança. Então, primeiro, um contrato firmado entre uma criança de 4 anos e uma agência, primeiro é um contrato nulo. Ele tem vício na nascença dele, tá? Ele não pode ser exigido. Ah, mas a gente já efetuou o pagamento. Eu vou dizer que é o seguinte, procura apoio jurídico na tua cidade, que esse é um contrato completamente anulável. Então, procure apoio jurídico que tenha capacidade de fazer essa anulação. Ah, mas eu já tirei as fotos. O contrato é passível de ser anulado porque foi executado com uma criança menor de 4 anos e tu foi induzido em erro. Isso é um baita de um problema, é um problema bem grande de ser tratado. E aí eu volto, sempre acabo batendo nessa tecla. Tu precisa ter contratos sólidos e robustos e bem feitos, com agências principalmente, ou com qualquer coisa que tu vá fazer, um contrato de uma parceria, um contrato de compra e venda, qualquer tipo de contrato, ele deve ser robusto, ele deve ser atualizado, ele deve ser lido, de preferência, ou visto, ou revisado por um profissional. Faz toda a diferença. Garante que aberrações como essa que a gente está falando
não aconteça. Tem uma mãe falando aqui, quando eu disse que ia pesquisar e eu ia pensar e ver a reputação da agência no Reclame Aqui, o discurso mudou de figura e eu fui destratada. Ou seja, ainda cabe mais um agravante aí, né? A mãe não tá lá para ser destratada. Ninguém tá indo em nenhum lugar para ser destratado, não é verdade? Isso não pode ser aceito. Porque se essas mães não falam nada e ficam lá acuadas, coagidas, pagando, isso não vai acabar nunca, gente. A gente tem que educar o mercado também. Né? A gente tem que dar um basta e falar, basta, eu não aceito mais isso, eu não aceito mais esse tipo de relação, porque é uma relação, como a gente sabe, leonina, tem um que está predando o outro, perfeito, né? E o outro perfeito. não tem chance de defesa, isso está muito bem colocado. Contratos leoninos como um todo, eles não devem e eles não poderiam ser feitos ou escritos ou desenvolvidos. Muitas vezes, isso são aberrações criadas a partir de modelos disponíveis gratuitamente na internet, onde a pessoa que desenvolveu, e aí a gente fala em má fé mesmo, tu de má fé, e às vezes de própria ignorância também, tu começa a colar só as partes que te convém. E quem tá fazendo isso é uma agência e cola só as partes que te convém. E é um contrato de adesão, não há uma discussão. Tá ali, tu tem que assinar. Ele imprimiu 50 modelos, preenche com as informações, imprime e assina. É tipo contrato de banco, tu não discute cláusulas, mas é um contrato de adesão. E aí o que acontece? E eu te digo que identifiquei um padrão dentro desse cenário, e de novo, pessoas de agências que porventura estejam nos vendo, se tu é sério, se tu executa um trabalho que tu te propõe a entregar de forma correta, esse recado não é para ti. Agora, se tu é um aproveitador, estelionatário, enganador e faz as pessoas pagarem apenas à vista ou em pouquíssimas parcelas com um tempo de execução mínimo de contrato, tu tá errado. E se a gente tiver que discutir isso em outras esferas, provavelmente tu vai pagar a conta. Tá vendo, gente? Conversar com quem sabe, né? Quando você tem uma base, o buraco é bem mais embaixo. Porque é muito fácil a gente se aproveitar de uma pessoa que não tem conhecimento, de uma pessoa humilde, de uma pessoa que fica até assustada, fica constrangida, as mães ficam constrangidas, né? Ignorante no sentido puro da palavra, né? E o que elas pensam? Se eu for contra, se eu processar, se eu procurar um advogado, pode prejudicar o meu filho, mas a Tia Adri está dizendo para vocês, fiquem tranquilas, não vai prejudicar em nada, porque essas pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa são picaretas. E picareta, meu amor, não tem influência em lugar nenhum, picareta não vai dar oportunidade para ninguém, e picareta não vai fazer você conseguir as coisas que você está almejando para o seu filho. Então, essas pessoas, a gente quer que elas sejam punidas mesmo, entendeu? Quanto advogado consumerista, né? Porque não deixa de ser uma relação de consumo, né? Uma relação de prestação de serviço, de consumo, onde, de um lado, agência, prestador, e do outro lado, consumidor, tomador do serviço, né? Então, desse ponto de vista, atuei bastante já na área de consumidor também. Muito importante, pesquisa a reputação da empresa, sabe? Quando tu for fazer qualquer negócio desses, que é negócios de oportunidade, de ocasião, pesquisa a reputação da empresa, vai para a internet, pesquisa onde é o portfólio, que tipo de exposição tu vai ter para o teu filho, pesquisa alternativas, pesquisa concorrência, pesquisa faixas de preço. É muito importante que tu faça isso, porque tu consegue descredibilizar uma ideia ruim muito mais fácil, né, antes de tomá-la, do que depois tu ter que lamber as feridas. E aí é bem mais difícil, às vezes é mais problemático, e aí eu fecho certinho o gancho com aquilo que eu falei antes, que é a questão das poucas parcelas ou do negócio de oportunidade. Dri, a gente só vai fechar hoje se for em uma vez no cartão de crédito ou no débito. Por quê? Tem algumas questões aí. Porque quando tu te der conta da burrada que tu fez, tu já vai ter pago. Aí tu já vai pensar, quer saber, já paguei, já dou por perdido, sabe? Já parei, já foi, assumiu como prejuízo e bola pra frente. Exatamente. Ou quando tu tem poucas parcelas, mas falta só 2, sabe? Não vou discutir, vai custar caro. Gente, Procon, informações, procura um advogado. Nem todo advogado cobra a primeira consulta. Né? Existe justiça gratuita. Existe Sejusc em diversos lugares. A maior parte das comarcas, das cidades, tem um Sejusc, que é um centro que faz mediações, faz conciliações desse tipo de situação também, né? Situações até de um caráter menos complexo, mais complexo. Então, é muito importante que tu não tá sozinho, sabe? E entrar em roubada é normal. A questão é como é que tu vai lidar com ela, é o que te difere da multidão.